Paz do Senhor Jesus a todos. Sou a irmã Sandra, do bairro Jardim das Rosas, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, em Ibirité, Minas Gerais. Estou gravando esse áudio para compartilhar uma revelação que o Senhor me deu. Então eu peço você que ouça essa revelação até o fim e compartilhe com quem você sentir, porque foi uma revelação que o Senhor me deu e Ele me deu essa responsabilidade de compartilhar com a igreja dele na face da terra. Eu sei que o mundo é muito grande, mas eu preciso entregar essa responsabilidade, eu preciso cumprir essa responsabilidade, entregar essa revelação que o Senhor me deu, porque o Senhor está me cobrando. Eu tenho ido pregar em muitas igrejas e quando eu chego lá, que o Senhor me ordena, eu conto o que o Senhor me falou. Foi no mês de setembro de 2021, eu estava na minha congregação, era culto de oração, não me lembro assim a data, mas eu lembro que foi no início do mês de setembro de 2021, numa segunda-feira, na minha igreja, culto de oração. Então eu cheguei ali na igreja com a necessidade de estar orando ao Senhor, e ali eu comecei a orar, e depois me humilhando diante do Senhor, comecei a pedir ao Senhor que salvasse os meus filhos, que trouxesse os meus filhos para a presença dEle, porque eles estão desviados, e eu pedia, Senhor, faz a obra na vida dos meus filhos, liberta meus filhos, transforma, e fui falando com Deus. Aí o Senhor falou comigo, eu quero que você somente se humilhe diante da minha presença. Não peça nada, coloque a tua boca no pó e se humilhe diante de mim. Aí eu me levantei do lugar que eu estava ajoelhada orando e afastei um pouco, mas na direção da porta do banheiro das irmãs, onde eu pudesse orar a Deus mais à vontade, onde não tivesse ninguém perto de mim ali, que eu pudesse me humilhar diante do Senhor. E ali eu comecei a me humilhar diante do Senhor. E ali eu comecei a me humilhar diante de Deus e fui me humilhando diante do Senhor com o coração quebrantado, sentindo realmente a necessidade de me humilhar. E fui me humilhando. E de repente o Senhor começou a derramar naquele culto de oração um revestimento muito grande. Os irmãos que estavam ali começaram a ser renovados pelo Espírito Santo e eu comecei também a ser renovado de uma maneira tão maravilhosa, de sentir um renovo, sabe? Uma presença do Senhor a qual muito tempo eu não sentia. E eu comecei a chorar diante do Senhor, a me derramar. Quanto mais eu chorava, mais chorar eu queria. E eu chorava na presença do Senhor, sentindo aquela coisa gostosa, a presença de Deus me completando, me enchendo por inteira. E, irmãos, eu chorava de uma maneira, eu comecei a chorar muito alto, de uma maneira que eu nunca tinha chorado na minha vida. Só que não era de tristeza, era da alegria do Espírito Santo após me humilhar diante do Senhor. Foi aí nesse momento, quando Deus renovava a sua igreja e quando eu estava renovada pelo Espírito Santo, foi nesta hora que eu ouvi a voz do Senhor em revelação. E o Senhor, Ele começou a falar comigo desta maneira, desta forma, aleluia, eu não esqueço. O Senhor, Ele começou a falar comigo, sou eu que assopro o vento, eu ando sobre as ondas do mar, sou eu que enfureço o mar, sou eu que mando no terremoto, que envio o furacão, eu controlo as estações do ano. Sou eu que mando na natureza. Sou eu que mando na natureza. E ele repetia. E ele falava com autoridade. Diz para minha igreja dessa maneira, que eu mando na natureza, eu controlo as estações do ano, eu assopro o vento, eu ando sobre as ondas do mar, eu controlo o furacão, eu estou de olho na política. Sou eu também que controlo as guerras.
E ele falava: eu estou de olho na política. Fala para minha igreja sobre a face dessa terra. Fala para minha igreja que eu vou descer com plumo e com balança. Quando ele dizia, fala para minha igreja na face da terra, ele não estava dizendo placa de igreja, igreja pentecostal, Deus de amor. Não. Ele estava dizendo para o povo dele, que serve a ele, independente da placa e da denominação. E ele dizia, diz para minha igreja que eu vou descer com plumo e com balança, que eu vou pesar e eu vou medir a minha igreja. E ele dizia, eu vou medir e eu vou pesar a minha igreja. Eu vou visitar os altares da minha igreja. Eu vou visitar os levitas da minha igreja, os obreiros da minha igreja, os membros da minha igreja. Eu vou visitar a mocidade. Eu vou visitar o círculo de oração. Eu vou visitar todos os conjuntos, todos os ministérios, a diretoria, a tesouraria. Eu vou visitar a minha igreja na face da terra. Porque a minha igreja está com as vestes manchadas. Então eu vou medir e eu vou pesar a minha igreja. E ele dizia dessa maneira, aleluia, que ele vai recolher muitas pessoas. Oh, irmãos, ele dizia, eu vou recolher muitos. Foi em setembro que ele me falou isso. Ele dizia, eu vou recolher muitos de dentro da minha igreja. Eu vou recolher crianças. Eu vou recolher jovens, adolescentes, adultos e idosos. Muitos vão descer à sepultura por esses dias e pelos próximos anos. E sou eu quem estou recolhendo. Eu vou recolher pessoas preparadas e pessoas não preparadas. Aqueles que não deram ouvido à minha voz, eu dei oportunidades, mas jogaram fora, brincaram com a minha palavra, brincaram comigo, mas eu vou recolher, mesmo sem estar preparados. E ele dizia, eu vou recolher os meus preparados, porque são muitos preciosos para mim. Vou poupá-los da tribulação que está para vir sobre a minha igreja na face dessa terra. Porque eu amo, são meus, então eu vou tirá-los dessa terra. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. E ele dizia que aqueles que são dele, os preciosos que ele ama tanto, preparados, ele vai tirar alguns da face da terra para poupá-los da tribulação que virá sobre a igreja. E ele dizia mais, e ao mesmo tempo que ele falava, irmãos, eu sentia a angústia do povo. Eu podia sentir o espanto das pessoas ao receber a notícia da morte repentina daquelas pessoas. E o Senhor me dizia, serão notícias que espantarão muitos. Muitos ficarão espantados, abatidos, porque chegarão a notícia que o seu pastor morreu repentinamente. Chegará a notícia que aquele irmão que não tinha nenhum problema de saúde sofreu um infarto fulminante e morreu. Chegará a notícia que aquela criança do nada deu uma febre, foi para o hospital e faleceu. Chegará uma notícia que aquele jovem saudável, aquele adulto, de uma hora para outra apareceu uma febre, uma enfermidade, de um dia por outro desceu à sepultura. Pessoas idosas, ajoelhadas, orando, dormindo, não acordarão, mas é a minha mão, sou eu recolhendo da face da terra da minha igreja. E ele dizia, amados, e eu podia ver as pessoas espantadas com as notícias da morte, sabe, daquelas pessoas. E o Senhor, ele dizia mais também. O Senhor, ele dizia assim, que muitos que estão dentro da igreja, brincando com ele, brincando com a palavra dele, tomando santa ceia indignamente em pecado, muitos
vão se desviar da igreja, mas que não é para a gente ficar assim espantado, que é o Senhor limpando a obra dele. Mas muitos, ele dizia, muitos permanecerão em pecado dentro da minha igreja, nos altares, pregando, tomando santa ceia. É o joio no meio do trigo. Mas não preocupes, porque no último dia eu vou separar o joio do trigo. E ele dizia, muitos desviados retornarão para a minha presença, porque o pastor está chamando as ovelhas, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Ele dizia assim, sabe, ele dizia, os brancos embranquecerão mais ainda as suas vestes, mas os sujos sujarão-se mais. Irmãos, amados, foi uma revelação assim tremenda, sabe? Foi uma revelação assim que eu voltei para minha casa meditando, falei, Senhor, e eu tenho visto, sabe? Eu tenho visto essa revelação se cumprir, porque muitos irmãos já estão descendo à sepultura assim, de uma forma repentina, vamos dizer assim. Quantos irmãos do nada já faleceram e desceram à sepultura, né? Então assim, e outra coisa, quando o Senhor começou falando comigo, sou eu que assopro o vento, sou eu que ando sobre as ondas do mar, sou eu que controlo o vento, mando o furacão, a guerra, eu controlo as estações do ano. O que o Senhor estava dizendo com isso? Que essa situação que tem acontecido, essas chuvas, essas catástrofes que tem acontecido não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a mão do Senhor. É a mão do Senhor, porque o povo está brincando com Deus. O povo está brincando com a palavra de Deus. O povo está pisando na palavra do Senhor. É o Senhor que está tocando na terra. É o Senhor ferindo a terra. É Ele que está mandando. E muitos não estão despertando, continuam brincando com Deus, brincando de ser crente, pisando na palavra de Deus, tocando na obra de Deus, tocando nos ungidos. Então, meus irmãos, eu peço a vocês, desperte, se levante, ore, busque a Deus, santifique a sua vida, examine as suas vestes, conserte diante de Deus, comece a fazer aquilo que o Senhor confiou você para fazer. Comece a fazer a obra de Deus, purifica as suas vestes, purifica os seus pensamentos diante do Senhor, as suas atitudes diante de Deus. Vamos santificar, é tempo da igreja despertar, é tempo da igreja buscar a Deus, é tempo da igreja se levantar. Porque o Senhor está voltando e muitos estão sendo recolhidos. E o Senhor dizia, preparados e não preparados. Então vamos preparar, porque de repente você que está ouvindo, poderemos ser o próximo que o Senhor vai recolher. E se nós não estivermos preparados, né? Amém, amados?